queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Olha, eu tô passando aqui para poder contar para vocês, né, que eu sei que algumas pessoas já ficaram curiosas para saber sobre os sonhos, né? Eu vou contar para vocês um dos sonhos que eu tive nesse período, tá? Eu vou começar pelo sonho que eu tive da última vez, que foi o sonho que eu tive sobre a grande tribulação. Por quê? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que tem. Se você não viu ainda, vai na playlist que tá escrito Sonhos Proféticos e ali você vai ver que eu contei muitos sonhos ali, muitos mesmo. E muitos até, alguns sonhos têm a ver com a grande tribulação, tá? Então eu sugiro você que dê uma olhada. Se você já me conhece há mais tempo, você sabe que eu já contei aqui esses sonhos sobre a grande tribulação, né? E você também já sabe o que eu penso disso. Bem, esse último sonho que eu tive foi diferente em alguns aspectos, tá? Por quê? Por exemplo, esse sonho foi o seguinte: eu sonhei mais uma vez com a perseguição dos cristãos, né, na grande tribulação. Ou seja, daquelas pessoas que vão conhecer a Cristo nesse período difícil, né, e vão se recusar a receber a marca da besta. Claro, a gente já sabe, a palavra já diz isso, que essas pessoas serão perseguidas, né? Serão persuadidas a aceitar essa marca. Muitos não vão querer aceitar e no fim das contas vão ter que pagar com a própria vida, né? Então, eu vi exatamente isso, só que de uma outra forma. Eu me vi no meio dessas pessoas, né, que estavam sendo perseguidas e mortas, tá? Só que eu via essas pessoas, num determinado momento do sonho, eu via homens de preto, né? Esses homens eram todos eles usavam roupa preta, como se fossem militares de roupa preta. E num determinado local, que eu não sei onde é, não me recordo, não sei que ambiente era aquele, parecia uma casa, um quintal de uma casa, algo assim, né? Ele veio e começou a pegar essas pessoas para poder matá-las, tá? E matar a gente de várias formas diferentes, tá? Não vi de uma forma só, não. Só que o que foi diferente nesse sonho? Eu me vi como se eu já tivesse morrido, tá? Como se eu já tivesse passado pelo processo da morte ali. E eu estava perto de uma mulher que também seria morta. Eu estava em espírito, né? E aí eu segurei, eu meio que segurei essa mulher por trás, eu amparei essa mulher para o momento em que ela haveria de morrer, tá? E esses homens não me viam, mas viam a mulher, que, claro, eles iam matá-la, né? E eles diziam assim: nossa, ela tá toda inclinada para trás, parece até que tem alguém segurando ela. Só que eles não me viam, era eu que estava amparando aquela mulher ali, né? E aí acontecia da morte dela acontecer. Só que no meio dessas pessoas aconteceu algo diferente que eu nunca vi nos outros sonhos que eu já tive sobre grande tribulação. Eu vi crianças. Eu nunca, até então, todos os sonhos que eu tive com grande tribulação, eu nunca tinha visto crianças ainda. E nesse sonho eu vi crianças, né? E eram crianças assim, de em torno de 10 anos, 9, 10 anos, em torno dessa idade, tá? E como é que eles matavam essas crianças? Eles não feriam essas crianças, eles davam doces a essas crianças, eles davam balas. E isso que eles entregavam para essas crianças estava envenenado. Eu sabia que as crianças iam morrer envenenadas, tá? Eles estavam matando as crianças dessa forma. Foi a primeira vez, gente, fico toda arrepiada quando eu lembro desse sonho. Foi a primeira vez que eu vi num sonho sobre a grande tribulação crianças. Até então eu não tinha visto. Não vi bebês, né? Não vi crianças assim com 4, 5 anos. As crianças que eu vi devia ter em torno de 9, 10 anos. Eu sabia que essa mais ou menos era a idade dessas crianças. E que eles davam algo na boca dessas crianças que parecia ser doce, mas na verdade eu sabia que era veneno, né? Que elas iam morrer envenenadas. Ok? E esse sonho me fez lembrar de um outro sonho que eu tive quando as pessoas estavam prestes a morrer, né, a dar suas vidas por Jesus. O mundo espiritual
abria diante dos olhos delas. E elas olhavam para frente fixamente, né? Eu lembro que eu olhava para essas pessoas no momento da sua morte. Elas olhavam para frente fixamente, uma luz iluminava os olhos delas. Eu sabia que elas estavam vendo o mundo espiritual, né? Mas eu não conseguia olhar para onde elas estavam olhando, para ver o que elas estavam vendo. Eu não só conseguia olhar para as pessoas. E no momento da morte delas, era como se elas não sentissem a morte. Era como se o espírito delas estivesse se comunicando com o mundo espiritual naquele momento da morte, elas estivessem vendo algo diferenciado, sendo iluminadas de alguma forma, e aí elas não passavam pela morte naquele. O que eu entendia do sonho é que elas não passavam pela morte naquele processo doloroso, né? Acontecia de uma maneira que elas conseguiam vislumbrar um mundo espiritual antes de morrer. E o interessante disso é que eu lembrei da passagem do Estevão, né, lá em Atos, quando ele está para ser apedrejado, quando ele está para morrer, né? O que acontece com Estevão? Ele vê o céu aberto, né? E ele vê o Pai, ele vê Jesus, ele vê o céu aberto e ele contempla o mundo espiritual minutos antes da sua morte, né? Então eu creio que com as pessoas que vão dar as suas vidas no momento da grande tribulação, ali na perseguição, né, que vão se rejeitar a seguir esse sistema, elas também vão ter esse vislumbre do mundo espiritual antes de deixar essa terra, né, antes de deixar esse plano terreno, ok? Isso ficou muito, muito claro para mim no primeiro sonho que eu tive sobre a grande tribulação. E nesse outro sonho que eu tive, o que eu achei muito curioso foi o fato de eu, depois de estar, né, já em corpo espiritual, eu amparar essa mulher, essa irmã, né, que ia passar pelo processo de morte naquele momento. Eu estava amparando ela. As pessoas ao redor não viam, não me viam, né? Mas eu via tudo que estava acontecendo, eu amparava essa irmã e os homens achavam estranho a postura daquela irmã naquele momento, né? Como se eles sentiam como se ela estivesse sendo amparada, mas eles não viam por quem ela estava sendo amparada, né? Então é um sonho assim que tinha muito tempo que eu não sonhava com nada com relação à grande tribulação, né? E esse sonho particularmente me impressionou por conta de ver crianças dessa vez, coisa que eu não tinha visto antes. Eu não tinha visto crianças, ok? Bem, eu não sei o que você pensa, né, com relação a esse sonho. Se você quiser escrever alguma coisa aqui no comentário, pode colocar, que eu vou ler cada um dos comentários e vou responder vocês também, tá bom? Se você tiver tido sonhos sobre a grande tribulação, me conta também, eu quero saber, tá? Eu já tive inúmeros sonhos, gente, sobre grande tribulação, mas muitos, em situações, em lugares diferentes, em momentos diferentes, muitos sonhos, né? Eu não sei por que motivo o Senhor me dá esses sonhos. Eu creio que é para alertar, para alerta, né? O Senhor, ele sempre quer nos alertar, nos avisar do que está por vir, para que a gente não precise passar por uma situação dessa, tá? Todos os sonhos que eu tive de grande tribulação, gente, eram coisas terríveis. Era um momento, um mundo muito difícil, né? Então, e a palavra de Deus diz que é um período que vai, a grande tribulação vai ser um período tão terrível, qual nunca houve nessa terra e nem nunca haverá. Então eu creio até que o que eu sonhei não é nenhuma gota do que realmente vai ser esse período, né? Que nós possamos lutar, continuar confiando em Deus, mantendo a nossa vida fiel ao Senhor, nos desvencilhando das coisas desse mundo, para que quando o Senhor Jesus voltar nos encontre prontas e prontos para subir, né? Porque ninguém merece passar por um período desse, a não ser quem rejeita realmente o nome de Jesus, né? Esse período de provação da terra, o período em que o Senhor virá para provar os homens, será para provar os homens maus, né? Porém, muitos cristãos, por negligência, vão ficar nesse período que nem deveriam estar, né? Mas por negligência espiritual, por negligenciar
a sua vida espiritual, por querer viver em pecado, por querer viver uma vida dupla, né? E com Deus isso não existe. Não se vive vida dupla com Deus, tá? Ou você é, ou você não é. Ou você é quente, ou você é frio. Não dá para ser morno. E nós estamos chegando num período onde realmente você é quente ou você é frio. Não estamos mais no período de ficar em cima do muro, ok? Olha, grande beijo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E eu vou contar no próximo vídeo outro sonho que eu tive. E esse é com relação à situação atual da igreja, tá bom? Grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.